Bom, estamos em contato agora com o senador Humberto Costa, do PT, para nos ajudar também a entender o impacto disso na política e as consequências, inclusive, para Eduardo Bolsonaro, que é muito citado nessa decisão de Alexandre de Moraes. Olá, senador. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, um prazer estar com vocês. Bom, qual é o impacto, como é que o senhor analisou, inclusive, essa decisão que, segundo Alexandre de Moraes, em defesa da soberania, é uma resposta à atitude, inclusive, de Eduardo Bolsonaro e dos bolsonaristas em relação ao Brasil? Bem, eu acho que é uma situação muito grave, não é? Eu próprio estava muito preocupado com algum tipo de possibilidade de fuga de Bolsonaro, ou talvez até de alguma coisa pior. Não sei se vocês se lembram, os Estados Unidos montaram uma operação praticamente de guerra com forças especiais para retirar aqueles oposicionistas que estavam na embaixada argentina, sob controle do Brasil, inclusive, na Venezuela. Uma operação nitidamente ilegal que foi feita e retirou essas pessoas. O governo venezuelano não conta detalhes, o governo americano também não conta detalhes. Os venezuelanos, talvez para não ficar numa posição vexatória. Mas eu estava imaginando que até uma coisa parecida com isso poderia acontecer, o que seria muito mais grave, porque seria um desrespeito direto à soberania do país. Mas eu cheguei a pensar nessa possibilidade, porque todos os movimentos que nós estamos vendo, era de que Bolsonaro iria tentar uma outra saída. Por outro lado, também agrava a situação da extrema-direita no Brasil, pelo fato de que são várias coisas que se sucederam. Os equívocos nesse debate sobre a questão do IOF, e aí secundados pelo Centrão. Depois vem essa coisa do Donald Trump com a imposição dessas tarifas, e a marca de que a responsabilidade, ainda que não seja diretamente tão grande, mas tem a ver com as ações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, articulado aqui com seu pai e com a extrema-direita de um modo geral. Então, acho que é um momento extremamente difícil para a extrema-direita e muito mais ainda para o Eduardo Bolsonaro. Concordo plenamente com a avaliação que o Josias de Souza faz. Vai lá, então, Josias de Souza. Tem um aspecto que a gente estava mencionando mais cedo, porque o presidente Lula está numa posição agora em que seria até ingênuo pedir a ele que não aproveitasse essa conjuntura, né, esse presente que os Bolsonaro e o Trump lhe deram. Do ponto de vista político, ele está se portando adequadamente, e é um sucesso a estratégia do presidente Lula, as pesquisas não deixam dúvida quanto a isso. Por outro lado, para que o sucesso seja completo, ele precisa continuar, né? O presidente precisa continuar sendo um sucesso, né? E ele tem uma responsabilidade, afora a estratégia política, ele tem uma responsabilidade econômica. Está lidando com um governo que impôs uma sanção ao Brasil e que não dá demonstrações de que queira negociar, né? E o presidente está nessa fronteira aí entre ir bem e ir longe demais nas suas declarações, né? Como fazer para que a estratégia prevaleça, que o continue, sabendo que a tarifa, se nada for feito, começa a vigorar os 50% em menos de 2 semanas, e a eleição tem quase um ano e meio pela frente, né? Como fazer para conciliar interesse político e econômico? Bem, eu acho que o presidente Lula é um político extremamente experiente e, como tal, ele sabe qual o momento de caminhar para um lado, caminhar para o outro. Eu acho que nesse fato especificamente, ele está tendo uma posição equilibrada. Mesmo que ele possa, em algum momento, fazer algumas colocações, até jocosas, enfim, mas a postura que o Brasil tem assumido é uma postura, como ele mesmo recomendou, firme e sóbria.
firme no sentido de dizer que não está na esfera do governo querer interceder junto à justiça no nosso país para beneficiar quem quer que seja. No Brasil, nós temos independência entre os poderes, o judiciário é autônomo e, como tal, o próprio Trump sabe que esses apelos eles não podem ser, de forma alguma, garantidos pelo governo. Então, a afirmação da nossa soberania. E, por outro lado, a questão da preocupação com a questão econômica. E aí eu acho que os passos do governo estão sendo feitos com muita cautela, com muita tranquilidade. O governo, primeiro, indicou o Geraldo Alckmin para poder coordenar esse trabalho. Não quer dizer que Lula está terceirizando de forma alguma, ele vai acompanhar cada fato, vai dar a sua opinião diante de cada situação nova que vier a surgir. E, por outro lado, com Alckmin pilotando esse processo, nós sabemos que é uma pessoa que tem uma postura extremamente equilibrada. E o outro ponto que eu acho muito relevante é que o presidente Lula não está querendo tomar uma posição sozinho. Ele reuniu todos os setores econômicos que podem ser afetados por esse tarifaço de Trump, tem ouvido esses setores, sabe que esses setores têm um papel importante porque eles se relacionam com empresários americanos que estão sendo altamente prejudicados se isso viesse concretizar, serão altamente prejudicados se isso se concretizar. Ou seja, ele também está pedindo o apoio e a ação política desses setores para enfrentar o problema. E eu acho que a condução que vamos ter até o final será uma condução de negociação o tempo inteiro. O governo está dizendo que tem instrumentos para fazer algum tipo de retaliação se for necessário, mas está dizendo, acima de tudo, que quer negociar. Mas essa negociação não pode incluir qualquer tipo de agressão por parte do governo à soberania do nosso país, à autonomia entre os poderes, até porque não teria nenhum sentido. O senador, você sabe que nos bastidores não, né? Os cientistas políticos, os analistas chegam a dizer que esse tarifaço do Trump foi um presente para o presidente Lula. Dá para classificar dessa maneira? Não, veja, mas eu acho que antecipou uma situação favorável para o governo. Na minha avaliação, nós recuperaríamos e vamos recuperar ainda mais a popularidade a partir de uma série de questões que estão em jogo nesse momento. Nós temos o debate sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso nos dá novamente o diálogo com a parcela da classe média brasileira com a qual nós não estávamos debatendo. Temos a proposição da redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Isso aí, mesmo que nós não tenhamos uma decisão imediata, mas coloca para a sociedade um debate que é importantíssimo. Temos várias ações do governo, como a ampliação da tarifa social da energia elétrica para os mais pobres. Temos o Vale Gás, que deve ser implementado muito rapidamente. Temos as ações do governo em relação ao Minha Casa Minha Vida, estendendo para uma classe média mais apresentar. É hora de apresentar a lista de coisas, né? Porque aí já junta uma coisa na outra. O professor Schneider tem uma pergunta também ao senhor, por favor. Senador, bom dia. Eu acho que eu concordo com os meus colegas e que a gente teve o governo estava num momento difícil, né, com o Congresso especificamente, com a opinião pública, e de alguma forma isso foi um sopro para o governo e as pesquisas estão mostrando isso. A questão é que daqui até a eleição a gente tem quase 1 ano e meio, né? E o senhor, como político experiente que sabe que isso é uma eternidade no mundo da política. Algumas questões que vinham ocupando a preocupação do governo e da sociedade, elas ainda estão aí, né? E vão continuar aí
com ou sem tarifaço, sem Trump. A gente está falando da questão fiscal, a gente está falando da própria relação com o Congresso, que anteontem, inclusive, de alguma forma quis mandar um recado para o governo com a aprovação da medida que retirou 30 bilhões do orçamento para o crédito agrícola e também aprovou de afogadilho, uma medida que já vinha sendo discutida, mas de alguma forma de afogadilho, a questão das licenças ambientais, né, contra parte do governo. Como é que o senhor vê esse percurso pós-Trump? Quer dizer, vamos dizer que a gente acordou amanhã e o presidente conseguiu ter sucesso, houve uma renegociação, estamos em bons termos do ponto de vista desta questão das tarifas e das sanções impostas pelos Estados Unidos, mas esses problemas voltaram, né? Ou esses problemas que existem, eles voltaram à baila. Como é que o senhor vê esse percurso daqui até o ano que vem? Bem, primeiro, eu acho que essas medidas a que eu estava me referindo, elas vão ter a sua maturação a partir do ano que vem. Então, muita coisa do que a gente está fazendo agora vai ter resultados mais para frente. E isso já é uma ajuda para que essa eternidade, eu concordo com você, possa ter um final adequado. Por outro lado, apesar dessas dificuldades que nós estamos tendo com o Congresso Nacional, os próprios equívocos que o Congresso Nacional fez recentemente o colocaram diante da população numa posição de dificuldade, e isso, concretamente, também enfraquece essa capacidade de criar problemas para o governo. O equilíbrio fiscal com a parte do IOF que o ministro Alexandre de Moraes determinou que permanecesse, nós contamos com uma parte disso. Estamos trabalhando na medida provisória, que essa sim vai permitir que nós discutamos e venhamos a encontrar uma situação para que tenhamos déficit zero esse ano e no ano que vem possamos ter algum tipo de superávit, não é? Enfim, essas coisas vão se somando para que os problemas que nós enfrentamos possam ter uma solução. E, por outro lado, algumas medidas como o licenciamento ambiental, a ampliação no número de parlamentares, criaram uma resposta da sociedade muito forte. Eu acho que o licenciamento, o governo deverá apresentar alguns vetos, muitos deles negociados com o Congresso Nacional, para que possamos ter uma saída que a sociedade aceite, não é? E mesmo essa medida de tirar 30 bilhões do Fundo Social para financiar o agronegócio, as dívidas do agronegócio, eu acredito que nós vamos ter condição de impedir que elas sejam implementadas da forma como o Congresso colocou. Então, eu sei que o caminho é difícil, eu sei que nós temos no Brasil uma polarização que não vai acabar da noite para o dia, e acho que não vai acabar na disputa do ano que vem, mas creio que, nesse momento, as perspectivas futuras são positivas para o nosso governo. Ô, senador, só para a gente encerrar, eu queria voltar no assunto de hoje e o envolvimento do Eduardo Bolsonaro nessa questão do tarifaço. O PT recentemente pediu a prisão de Eduardo Bolsonaro. Eu queria saber qual é o andamento disso e, paralelo a isso, o que deve acontecer na Câmara dos Deputados? Bem, eu acho que tudo que nós poderíamos fazer para que essa ação dirigida contra o Brasil não viesse a continuar, nós fizemos. Nós o denunciamos no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Além de denunciá-lo, depois nós pedimos a cassação do seu mandato. Demos conhecimento ao Supremo Tribunal Federal, que também pedimos à PGR que, junto com as outras ações que já correm contra ele, se inclua a possibilidade de cassação do seu mandato. Eu acho que na Câmara dos Deputados certamente haverá algum tipo de resposta, mas me parece que a postura que o Eduardo Bolsonaro está tendo não encontra respaldo nem mesmo na maior parte da extrema-direita.
Quanto mais se a gente ampliar para o Centrão, para os outros partidos. Além do mais, essa medida ela atingiu muito diretamente os interesses do empresariado brasileiro, e nós sabemos que o empresariado brasileiro tem relações muito fortes com o Congresso Nacional. Daí porque eu acho que haverá uma resposta, mas não creio que será uma resposta que vá impedir, por exemplo, que ele possa vir a ser processado no Conselho de Ética e até mesmo perder o mandato.